Gota é uma doença que também é muito comum e, assim, vocês vão perceber que quando vocês começarem a dar plantão, pelo menos uma pessoa no plantão de vocês vai acabar chegando, um paciente vai acabar chegando com uma crise de gota, tá? Então, é muito comum a gota no pronto-socorro. Por quê? Porque é uma dor muito ruim, tá? É aquela dor que não deixa o paciente fazer nada, limita a realização das suas atividades. Então, esse paciente, ele sempre acaba indo ao pronto-socorro. Então, vamos lá. Então, a gota, ela é uma condição clínica, ela é caracterizada por quê? Por deposição de monorato de sódio, tanto nos tecidos articulares quanto periarticulares. Então, quando vocês falam de gota, vocês lembram, nossa, o aumento do ácido úrico. Então, o ácido úrico, ele é conhecido como cristais de monorato de sódio, tá? O nome popular é ácido úrico, mas a gente sabe que ele é um cristal, né? Ele é conhecido como monorato de sódio. Então, a gota, assim como as espondiloartrites, elas são predominantemente no sexo masculino. E a gente viu que a fibromialgia é no feminino. E a maioria das doenças reumatológicas, elas são mais constantes no sexo feminino. Mas a gota e as espondiloartrites é no sexo masculino. E ocorre de 0,2 a 0,35 pessoas por 1.000 habitantes, tá? Então, é comum, parece que não, mas ele é muito comum no dia a dia. Então, como que acontece o aumento do ácido úrico? Por que a gente tem esse aumento? Então, a quantidade de urato, que é o ácido úrico no organismo, ele é resultado do quê? De um balanço entre a ingesta, então, o tanto que a gente ingere dos alimentos que possuem as purinas, que é a mesma coisa que o ácido úrico, a síntese endógena, né, o tanto que a gente toma, o tanto que a gente ingere, o tanto que a gente produz e o tanto que a gente excreta. Então, como que a gente vai ter, então, um aumento de ácido úrico no nosso corpo? É um desbalanço. Tem alguma coisa acontecendo de errado. Ou a gente está comendo muito, ou a gente está produzindo muito e está o quê? Excretando pouco. Então, eu vou mostrar para vocês que existem causas de gota. Então, o que aumenta o ácido úrico? Por que a gente tem esse aumento? Porque a gente está acontecendo um desbalanço. Então, a hiperuricemia, ela pode ocorrer em 90% dos casos quando a excreção renal está diminuída. Então, a gente está ou ingerindo ou produzindo, só que a gente não está conseguindo excretar. Então, 90% dos casos de gota, eles são denominados por uma diminuição da excreção renal. Os outros 10% é por uma produção elevada. A gente está produzindo muito ácido úrico, tá? Então, eu quero que vocês saibam que as principais causas de gota são duas. E tem a mista também, tá? Mista é quando os dois fenômenos estão em conjunto, que eu vou mostrar para vocês. Então, o aumento do ácido úrico, ele pode ser em 90% dos casos justificado pela diminuição da excreção renal. Então, não estou excretando, se eu não estou excretando, eu vou acumular, ou porque eu estou produzindo muito. Então, a hiperuricemia, por diminuição da excreção, que é 90% dos casos, a principal causa, que é a mais comum, a gente fala que é uma hiperuricemia primária idiopática. Então, por que acontece isso? É idiopático, não se sabe. Só que essa diminuição da excreção de ácido úrico, ela pode ser secundária a algumas doenças. Quem? Insuficiência renal crônica, que a gente tem um déficit na excreção renal, desidratação, acidose metabólica, então cetoacidose ou acidose lática, diminui a excreção de ácido úrico, e alguns medicamentos, que são os diuréticos, os tiazídicos, AS em doses baixas, ciclosporina e pirazinamida. Então, esses são os... E isso daqui está ligado com o quê? 90% dos casos de hiperuricemia é por diminuição da excreção renal. A gente sabe que mais comum é o quê? É idiopático. A pessoa tem em ponto. Só que pode ser secundária a alguma outra doença.
igual eu acabei de citar para vocês. E uma outra causa de gota é por aumento da produção, que cursa com menos de 10% dos casos, que são aquelas causas congênitas, que tem algum tipo de deficiência, essa deficiência de enzima, a gente acaba tendo alguma deficiência enzimática, não digere enzima, acaba o quê? Acumulando maior quantidade de ácido úrico, e causas secundárias é o que? A alimentação, a gente acaba ingerindo muito ácido úrico, que são as purinas que tem nos alimentos. E a causa mista, que eu falei para vocês, a causa mista mais comum que a gente consegue ver é o uso abusivo de álcool. Então, o álcool, ele aumenta a produção das purinas, do ácido úrico, e diminui a excreção do ácido úrico. E qual é o álcool que a gente tem maior probabilidade de ter gota? É a cerveja. Risco moderado, destilados, e baixo risco é o vinho. Então, o que causa gota? Gente, eu quero que vocês imaginem, quem são os pacientes que têm gota? Não sei se vocês já viram alguém que tem crise de gota. Pacientes que têm gota, a gente fala que é aqueles pacientes tigrões. O que é os pacientes tigrões? São os pacientes que não se cuidam. Vocês já vão perceber que no seu plantão ele sempre vai estar lá. Porque a gota, ela tem um ciclo que eu vou mostrar para vocês. E ela é desencadeada por uma alimentação que não é correta, por aqueles pacientes que têm algum tipo de desordem metabólica, tá? Então, quando o paciente tem um aumento de triglicéridos, um aumento do colesterol, do LDL, ele não se cuida, secundário a isso, a gente pode ter aumento de ácido úrico. Então, isso é justificado por aqueles pacientes que eles não têm controle nem na sua dieta, aqueles pacientes que eles não seguem um tratamento correto, então são os famosos pacientes tigrões, são os pacientes da gota. E o que causa a gota dos alimentos que eu falei para vocês? A carne aumenta o risco, tá? Porque a gente acaba consumindo muita purina. Frutos do mar aumenta muito o risco de gota. Os grãos, todo mundo fala, ai, não pode comer. Não altera, gente. Grãos não alteram, tá? E sabe-se que tem um estudo falando que laticínios diminuem o risco. Só que isso ainda é meio sugestivo. De maneira geral, o que mais aumenta são os frutos do mar, embutidos, enlatados também, tá? E carne também em grande quantidade. Os pacientes que possuem gota são aqueles pacientes que eles têm o quê? Um ácido úrico maior que 6, mas eles possuem sintoma. O que é sintoma? Ele vai chegar para você e vai falar, doutora, eu não consigo colocar meu pé no chão porque meu dedão tá inchado. É você falar, poxa, tem uma articulação inchada. A principal que a gente chama é podagra, que é na primeira metatarsofalangiana, que eu vou mostrar para vocês. E tem ácido úrico aumentado, poxa, é gota. Só que, gente, existe a hiperuricemia, que a gente fala, que é aumento de ácido úrico assintomático. O paciente, ele tem um aumento de ácido úrico, mas ele não tem sintoma. Então, como que você sabe que ele tem aumento de ácido úrico? Às vezes, foi fazer um check-up e você identificou que ele tem aumento de ácido úrico, mas ele não tem sintoma. O que é sintoma? Ele não tem nenhum tipo de artrite associado. Esses pacientes a gente não trata, tá, gente? A gente só trata pacientes que são sintomáticos. Porém, esses que apresentam uma hiperuricemia assintomática, a gente tem que ficar atento com eles. A gente sempre tem que, o quê? Fazer um segmento com esse paciente. Por quê? Porque ele pode um dia desenvolver gota. Então, a hiperuricemia assintomática é quando a gente tem concentrações de urato maior que 6 a 7, tá? De níveis de ácido úrico. E, isoladamente, não é suficiente para a gente estabelecer o diagnóstico de gota. O diagnóstico de gota, ele é quando a gente tem uma concentração sérica de ácido úrico maior que 6 a 7, e junto a gente tem uma monoartrite, que eu vou mostrar para vocês. Então, a hiperuricemia sintomática, a probabilidade de desenvolver gota futuramente e a idade que ela ocorre está totalmente correlacionada com a duração e a magnitude da hiperuricemia. Então, se o paciente já está com um nível elevado de ácido úrico, você está identificando como médico, ele não tem nenhum tipo de sintoma, o que você vai orientá-lo? Uma alimentação correta, você vai orientá-lo a fazer atividade física, evitar
bebida alcoólica. Você vai falar para ele controlar colesterol, triglicérides, pressão, sempre observar a glicemia, porque todas essas desordens metabólicas, elas podem favorecer uma gota, uma crise de gota. Então, se vocês verem um paciente que é assintomático e tem nível de ácido úrico de 7 a 8 de ácido úrico, a probabilidade é 3% em 5 anos dele desenvolver uma artrite gotosa. Um paciente que tem níveis de ácido úrico maior que 9, em 5 anos, 22% vai desenvolver uma artrite gotosa. Então, a gente tem que ficar atento com esses pacientes que possuem uma hiperuricemia, para a gente fazer o quê? Informá-los. Qual o estilo que ele tem que ter de vida. O que é a gota aguda, então? Então, o que é a gota propriamente dita? É a gota, o paciente chegou com gota. O que é? Então, a gota aguda, geralmente tem início com quadro, é uma monoartrite. Então, gente, eu quero que vocês guardem isso para a vida de vocês. Isso cai em prova de residência, tá bom? Monoartrite. Falou monoartrite, é uma articulação. Então, a gota, ela é uma monoartrite. Guardem isso. Monoartrite aguda. Qual é a articulação mais afetada? Geralmente, a primeira metatarsofalangiana, que é chamada de podagra. Sabe aquele dedão do pé que fica inchado? Então, a monoartrite aguda da gota, a principal articulação é a primeira articulação metatarsofalangiana. Mas ela não pega outra articulação? Pega, pode pegar. Pode pegar punho, pode pegar metacarpo, pode pegar cotovelo, mas sempre é monoartrite, é uma junta. E, gente, guardem isso. Além de ser uma monoartrite, qual é o tipo? É migratória. O que é isso? Ela migra. Por exemplo, o paciente teve uma artrite gotosa, uma crise de artrite gotosa na primeira metatarsofalangiana. Ele tratou, parou de tomar remédio, aquele paciente tigrão que não faz as coisas certas, teve um novo episódio no cotovelo. Então, você tá vendo? Ela muda de lugar. E sempre é uma articulação. Aí parou do cotovelo. Depois de uns 2 meses, apareceu na primeira metatarsofalangiana. Então, é uma monoartrite. Então, gravem isso. A gota, ela é uma doença caracterizada por uma monoartrite aguda de caráter migratório. Ela não é aditiva. A gente viu que o quê? Que a artrite reumatoide é uma artrite, que ela é uma poliartrite, geralmente é mais de 4 articulações, simétrica e aditiva. Então, sempre ela pega 2 lados, ela adiciona as articulações. A gota não, ela é migratória, ela migra. Estava na primeira metatarso, parou a crise, teve nova crise no cotovelo, parou a crise. Nova crise na primeira metacarpo. Então, ela é migratória, ela anda. E o inicial da artrite gotosa aguda ocorre após 10 a 30 anos de uma hiperuricemia assintomática. Então, geralmente, os pacientes que eles possuem gota aguda, eles já estavam com uma hiperuricemia assintomática que não foi visualizada, então eles acabaram evoluindo para uma gota aguda. E na gota aguda, apenas 2/3 dos indivíduos que experimentam um ataque agudo de gota apresentam níveis elevados de ácido úrico na vigência da crise. Outra coisa muito importante que eu quero que vocês gravem. O paciente, a hora que chegar lá para vocês no pronto-socorro, que vocês vão estar de plantão, nossa, doutora, eu tô com o meu dedão do pé inchado, eu não consigo colocar no chão, eu não consigo andar, tá inchado, eu não bati, não fiz nada, mas eu não consigo colocar ele no chão. Ou você fala, poxa, gota. Só que aí você vai falar assim, nossa, eu vou fazer um exame de sangue para ver se você está com o seu ácido úrico aumentado. Gente, não adianta ficar fazendo exame de sangue na crise, tá? Gravem isso. Não adianta ficar fazendo exame de sangue no pronto-socorro, na crise de gota. Por quê? Porque o ácido úrico não vai estar no sangue. Ele vai estar o quê? Ele vai estar lá na junta, lá na articulação que está sendo acometida. Então, eu vou fazer o exame de sangue e o ácido úrico vai vir normal. Cansei de pegar a paciente no consultório. Doutora, eu fui no pronto-socorro, eu achei que fosse uma crise de gota. Porque eu tava com o cotovelo inchado, tão inchado, não conseguia dobrar. Só que chegando lá, o plantonista fez um exame de sangue em mim e deu normal o meu exame de sangue. Então, ele descartou gota.
Gente, isso não é coisa de... Isso não está certo, tá bom? No momento da crise, o ácido úrico, geralmente no exame de sangue, vai vir normal. Por quê? Porque está depositado lá na articulação. Então, qual é o melhor momento de fazer o exame de sangue? Depois que saiu do período que a gente fala agudo, que eu vou mostrar para vocês. Então, após o período agudo, é o momento de nós solicitar os exames de sangue. Então, apenas 2/3 dos indivíduos, lá na crise de gota, se você fizer o exame de sangue deles, vão estar alterados. Só 2/3, o resto não vai estar alterado, entendeu? Então, nem todo mundo na crise de gota vai aparecer com ácido úrico aumentado, no momento da crise. Por quê? Porque o ácido úrico está depositado lá na articulação. Gente, isso daqui eu quero que vocês gravem para a vida de vocês, eu quero que vocês gravem para vocês saberem, é isso que vocês têm que saber no dia a dia. Então, o paciente teve uma crise de gota, está tendo. Quais são os fatores desencadeantes? O que pode levar a um episódio de gota? É isso que eu quero que vocês saibam. Por quê? Porque vai ser o quê? Que vocês têm que instruir o paciente. Olha, o paciente tem gota. Diagnostiquei lá no pronto-socorro. O que eu vou fazer? Vou fazer o remédio que tem que fazer, que eu vou explicar para vocês. Mas quais são as orientações, antes dele chegar a um reumatologista, que eu posso dar para ele, para o quê? Para ele prevenir para não ter novas crises. Então, quais são os fatores que desencadeiam um episódio agudo de gota? Pessoas que fazem jejum prolongado, por quê? Pode levar a uma acidose, e essa acidose metabólica no jejum prolongado favorece o aumento de purinas, tá? Então, o jejum prolongado não é benéfico em pacientes que têm predisposição a ter gota. O consumo abusivo de alimentos ricos em purinas e bebidas alcoólicas, que eu já falei para vocês, os alimentos que são ricos em purinas, que são carnes, embutidos, frutos do mar. Medicamentos hiporuricemiantes. Nossa, mas como assim, doutora? E não são eles que diminuem o ácido úrico? Como que você está falando que eles causam gota? Não estou entendendo. É assim, gente, quando a gente fala medicamentos hiporuricemiantes, é o alopurinol, que vocês conhecem. O alopurinol, ele é um medicamento que a gente tem que usar na gota. Só que no momento da crise de gota, se eu nunca usei, se o paciente não está em uso de alopurinol, não é o momento ideal da gente introduzir o alopurinol. Por quê? Porque ele vai mobilizar ainda mais o ácido úrico e ele vai provocar uma nova crise. Então, guardem isso para vocês. Medicamentos hipouricemiantes, eles não são bem-vindos no momento da gota aguda. Eles são bem-vindos quando? Após sair desse período que a gente fala de gota aguda. E outro fator desencadeante de um episódio agudo de gota são as infecções, tá? Cirurgias, traumas e contraste também podem ser fatores que desencadeiam um novo episódio de gota. Então, eu quero que vocês saibam isso. Jejum prolongado, consumo abusivo de alimentos ricos em purinas e bebidas alcoólicas, medicamentos hipouricemiantes, infecções, cirurgias, trauma e contraste, eles são os principais fatores desencadeantes. São nesses fatores que vocês, lá no atendendo um paciente, vocês têm que informá-los, até você chegar ao seu reumatologista, eu quero que você tome, assim, cuidado, não fique em jejum por muito tempo, não faça consumo de alguns tipos de alimentos. Você, como médico, não vai introduzir um hipouricemiante no momento da gota aguda, se ele não usa ainda, não é o momento de você introduzi-lo. Infecções, se o paciente está com uma infecção, então você já sabe o que levou a um episódio de gota. Você fez uma cirurgia, então eu sei que foi isso que te levou a você ter um novo episódio de gota. Então, isso que vocês têm que saber, tá? Então, a gota aguda é uma dor que a gente fala, intensa, tá? É uma monoartrite, tem uma dor intensa. Tem fatores, o quê? Tem inflamação, que é o calor, edema, o eritema. E, gente, a pior intensidade da dor é entre as 8 a 12 horas. Pode estar acompanhado de febre, de calafrio e de mal-estar. E esses sintomas, que são os piores de 8 a 12 horas, que eles falam que é insuportável a dor, eles regridem com tratamento adequado. Porém, mesmo se o paciente não tratar, esse período crítico da gota aguda, ele tem uma regressão espontânea.
Então, de 1 a 2 semanas, regride, tá? Esse período de dor. Isso é a gota aguda. Então, vocês vão ver que a gota aguda, a pior dor é de 8 a 12 horas, depois de 1 a 2 semanas, começa a regredir. Então, isso aqui é o podagra que eu falei para vocês, ó. Isso daqui é a podagra. O paciente fica com o dedinho vermelho, inchado. E 50% dos pacientes, então, a primeira crise sempre acontece, a maioria, tá, gente? 50%, na primeira metatarsofalangiana. Isso é um tofo. Quando o paciente já tem uma gota, isso daqui virou uma gota crônica, tá? Então, a gente tem a gota aguda, a gente tem um período intercrítico que eu vou mostrar para vocês, e se o paciente não cuidar, ele vê que é o famoso tigrão, são aqueles tofos que vai aparecer, que é aqueles pacientes que não se cuidam. Nesse caso aqui é uma gota crônica, tá até começando a infectar. Então, vamos lá. Então, no período intercrítico, é assim. O período intercrítico, as articulações que foram acometidas, elas ficam praticamente assintomáticas. No entanto, gente, a deposição dos cristais de urato persiste. O que é isso? Eu tive uma crise de gota lá no pé, então podagra. 8 a 12 horas foi insuportável a dor. Depois de 1 a 2 semanas começou a melhorar. Gente, toda vez que a gente tem um episódio de gota, o depósito de monorato, de urato, que está lá na articulação, ele nunca mais vai embora, ele fica lá. Por que eu falo para vocês? Não pode deixar em gota, não pode entrar em crise. Por quê? Porque vai depositar ainda mais cristais de urato e vai formar aqueles tofos. Então, uma vez que você tem uma crise de gota, aquele monorato, ele sempre está lá. Ele nunca mais vai sair, tá bom? Então, a deposição, ela persiste, ela fica lá. Ela só não vai ter sintomas, mas ela tá lá. Agora, se o paciente entrar em crise de novo, ele vai ter sintomas e vai ter mais depósito ainda. Esses depósitos repetidos, essas crises recorrentes, é o que formam aqueles tofos. Então, a gente viu que aqui a gente tem a gota aguda, de 8 a 12 horas, é aquela dor insuportável, de 1 a 2 semanas vai começar a regredir essa dor. O período intercrítico é aquele período que a gota está dormindo, que os cristais estão lá na articulação, mas ele está sem sintoma. Se nós não tratarmos esse período intercrítico, ele vai voltar a ter novo episódio de gota. Então, a gente tem que interferir aqui, gente, para a gente evitar nova crise de gota. Se nós tivermos tanta crise de gotas repetido, a gota vai virar crônica já. Esse período intercrítico que a gente conhece, que é esse período aqui que parece que está tudo bem, tudo legal, é nesse período aqui que a gente tem que ficar atento para não ter, para evitar novas crises. Os pacientes no período intercrítico, eles são assintomáticos. Então, no início, os episódios, eles são infrequentes de gota. Então, a crise, se você, assim, o paciente teve crise, melhorou espontaneamente, está num período intercrítico que é silencioso, no começo está tudo bem, gente. Porém, o paciente, ele pode, se ele não tratar, ele pode ter episódios repetidos de gota, que é o que vai virar a gota crônica. Então, no início, os episódios, eles são infrequentes. E os intervalos variam de meses até anos. E se tornam cada vez mais frequentes com o passar do tempo. Então, se nós não cuidarmos desse período intercrítico, se o paciente não fizer uma manutenção, ele pode ter vários episódios de gota aguda. E virar o quê? Uma gota crônica. A gota crônica é quando o quê? Toda vez que a gente está no período intercrítico, a gente tem depósito de ácido úrico, ele nunca mais vai embora. E a gota crônica é o quê? Porque eu tive muitas crises repetidas de gota aguda e está tudo depositado lá. Então, o ácido úrico ficou depositado em todas as articulações. Os tofos, eles podem ou não ser visíveis ou palpáveis na gota crônica, e geralmente nas superfícies extensoras, que vocês podem ver, onde fica a deposição do monorato, tá? Então, a história natural da gota, tudo começa o quê? Uma hiperuricemia assintomática. Se o paciente não se tratou, ele vai virar o quê? Uma gota aguda. Após alguns anos, ele vai ter o quê? Um quadro de gota aguda. A gota aguda é monoartrite, que nem eu expliquei para vocês, migratória. O principal local acometido é a primeira metatarsofalangiana, que é o podagra. A gota aguda, ela teve uma dor insuportável de 8 a 12 horas. Aí, o que aconteceu? Melhorou de 1 a 2 semanas, melhorou a dor.
Passamos o quê? Num período intercrise. O paciente ficou bem, tá tudo certo. Mas aqui ele não tá se cuidando, ó. Por que ele não tá se cuidando? Teve nova crise, gente, aqui. Teve nova crise, uma dor insuportável, 2 semanas passou, período intercrise. Não se cuidou. Teve novo episódio de gota aguda, resolveu. Período intercrise, mas aqui o que? Eu tive novo episódio de gota. Você tá vendo que aqui, ó, o período intercrise, aqui está o quê? Diminuindo. São aqueles pacientes que geram uma gota tofácea crônica. É aqueles pacientes que vão tendo várias crises de gota repetido. Período intercrise vai diminuindo, vai tendo várias crises de gota. Esses são os famosos pacientes tigrões que não se tratam. E são aqueles pacientes que têm aqueles tofos. Eles causam erosões, porque vai ter muito depósito de monorato. Vai ter o quê? Vai ser poliarticular, que nem eu mostrei para vocês, e a gente tem até depósito de ácido úrico nas partes moles. A gente tem que saber que o depósito de ácido úrico, ele não tem só prejuízo articular nas articulações. Não causa apenas só erosões, aqueles tofos. Ele também pode fazer complicações renais. Então, a gente pode ter uma nefropatia crônica por depósito de monorato, tá? Então, que é a litíase por urato. Então, os pacientes que eles têm ácido úrico elevado, eles já têm uma predisposição a ter litíase renal por urato. Então, 10 a 25% dos pacientes com gota desenvolve litíase, uma nefropatia crônica. E está totalmente correlacionado com o nível sérico de ácido úrico. Como que eu faço o diagnóstico de gota? Ó, eu quero que vocês gravem isso para a vida de vocês. Lá na prova de residência, sempre cai essas questões, que nem eu falei para vocês. Monoartrite de tipo migratória e a gota. Tá, vai perguntar para vocês o diagnóstico, por exemplo. Só que, como é o diagnóstico, qual é o diagnóstico de certeza de gota? Eu vou mostrar para vocês qual é o diagnóstico de certeza, que é na teoria, vocês têm que saber, se cair em prova, vocês têm que escrever diagnóstico de certeza. Só que na prática a gente não usa muito, por quê? Porque fica inviável. Então, o diagnóstico de certeza de gota é efetuado mediante a constatação dos cristais de urato monossódico fagocitado por polimorfonucleares presentes no líquido sinovial a partir do aspirado de tofo. Não entendi nada, sabe o que tá falando? Vou explicar. O diagnóstico de certeza de gota, então você vai ver um paciente que está lá com o dedão inchado, ou com o cotovelo inchado. Poxa, eu acho que é gota, mas não sei se é, não é. O que eu vou fazer para saber se é ou não é, gente? Eu não sei. Tá? Você vai puncionar, então você vai fazer uma punção local. Só que, gente, nem todo mundo é habilitado para fazer uma punção. Às vezes está encapsulado esse líquido sinovial, é um saco para sair. Às vezes a gente usa até ultrassom, que eu acabo usando, muitos colegas acabam encaminhando para isso, fazendo no meu dia a dia, porque tem que ser no local ideal. Você pega um pouco do líquido sinovial e você coloca num tubinho e manda para análise. E lá na análise no laboratório, a gente acaba colocando no microscópio e vê o tipo de cristal. Por quê? Tem muitas doenças que simulam muito gota, que não é gota. Por exemplo, tem uma doença que chama condrocalcinose, que é um diagnóstico diferencial de gota. Que ao invés de ser depósito de monorato de sódio, é depósito de hidroxapatita, tá? É só a título de curiosidade para vocês saberem. Então, o diagnóstico de certeza da gota é através do aspirado do líquido sinovial. E no líquido sinovial, o que a gente vai achar? Cristais de monorato de sódio, tá? Esse é o diagnóstico de certeza. Só para a nossa prática clínica, gente, não é a realidade. Você vai puncionar todo mundo no pronto-socorro? Você acha que em todo lugar que você vai dar plantão, você vai conseguir puncionar, mandar para análise na mesma hora, saber? Não, não é isso. Isso daí é fora da realidade. Então, a gente coloca uma agulha, a gente projeta para ver mais ou menos onde está o líquido, a gente faz um aspirado e manda para o laboratório. Isso é chamado de artrocentese. Gente, guardem para a prova de vocês da residência da vida. Todas monoartrite devem ser puncionadas. Todas, tá? Então, na prova de residência, vai cair essa pergunta, tenho certeza. Sempre cai. No Medicurso, vocês vão ver que toda monoartrite tem que ser puncionada. Por quê? Porque eu tenho que fazer diagnóstico diferencial de gota, de condrocalcinose, é uma artrite séptica, é
é uma artrite hemorrágica, então toda monoartrite deve ser puncionada. E a gota que eu falei para vocês, ela é uma monoartrite. Então, punção. Então, qual o diagnóstico de certeza da gota? Então, pensa, gota é uma monoartrite. Então, o diagnóstico de certeza da gota é punção articular do líquido sinovial. E o que é encontrado? Deposição de monorato de sódio, tá? De monorato, tá bom. Deposição de monorato. Então, aqui, ó, a gente coloca o líquido sinovial nesse tubinho e a gente faz uma análise. Então, a gente vai fazer o quê? Sempre que a gente manda um líquido sinovial, a gente tem que pedir para avaliar o aspecto, a viscosidade, o número de leucócitos de diferencial, qual é o presente, tem presença de grã e cultura. Então, isso é só a título de curiosidade, para vocês saberem como que é uma análise do líquido. Então, aqui é o líquido sinovial e a gente começa o quê? A gente coloca lá no microscópio. E a gente começa, tem um microscópio, tem uma luz, que a gente fala que é uma luz polarizada. Como que a gente enxerga o monorato de sódio? Que é a mesma coisa que o urato monossódico, tá? Que é a mesma coisa que o monorato. A gente enxerga esse aspecto de agulha, você tá vendo? Eles parecem umas agulhinhas, ó. Então, isso tudo é depósito de ácido úrico. É isso daqui, ó. E ele o quê? Na luz polarizada, a gente começa a enxergar eles dessa forma. Só para vocês saberem como que é. Então, o diagnóstico, de certeza, é uma artrocentese, fazer punção do líquido sinovial. E o presuntivo? O presuntivo é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, como que a gente pode saber? Olha, o paciente tem gota, como que eu vou fechar esse critério? Como que eu vou fechar esse diagnóstico para eu saber se tem não? Então, é uma tríade. A hiperuricemia, você provavelmente vai falar para o paciente coletar o exame depois da crise, você vai evidenciar um aumento de ácido úrico maior que 6, tá? Artrite aguda monoarticular, o paciente vai chegar a falar para você, doutor, eu tive uma artrite no dedão do pé, tá? E esse paciente, ele teve uma resposta, na hora que ele estava na crise, ele vai falar para você, nossa, eu usei anti-inflamatório e melhorou muito. Então, gente, o diagnóstico presuntivo, que é o que você vai usar lá no pronto-socorro, você vai ver o paciente, olha, ele está com o dedão inchado, eu vou dar anti-inflamatório, tá? Eu vou colher exame de sangue, não vai adiantar muito colher exame de sangue nesse momento. Vou esperar 2 semanas, vou reavaliar o paciente e falo para ele trazer o exame de sangue para eu ver. Então, você vai ter visto um paciente que teve uma monoartrite, deu anti-inflamatório e ele melhorou, e tem um aumento de ácido úrico. Então, o diagnóstico presuntivo de gota foi fechado com essa tríade. Então, quais são os achados laboratoriais de um paciente que tem uma hiperuricemia, uma gota? Um ácido úrico aumentado, né, que vocês vão observar. E a gente pode também pedir para o paciente, além de ácido úrico, o ácido úrico na urina de 24 horas. Por quê? Nós vimos que muitos pacientes, eles têm uma diminuição da excreção renal de ácido úrico. Então, você vai pedir para o paciente fazer xixi num pote, igual a proteinúria, só que ao invés de a gente dosar proteína, a gente vai dosar o tanto de ácido úrico que ele está expelindo. Às vezes, ele está expelindo na urina menos do que deveria. Então, a gente sabe que é uma das causas de gota, uma diminuição da excreção renal de ácido úrico. Por isso que a gente pede ácido úrico na urina de 24 horas. E, além disso, como eu falei para vocês, esse é o famoso paciente gota, que é o paciente tigre, que come tudo, que não faz nada certo, que vai todo dia no pronto-socorro, vocês vão começar a ver dessa forma. Então, o paciente, a gente sempre tem que investigar uma síndrome metabólica, porque é uma das principais causas secundárias de gota. Então, a gente acaba pedindo nesses pacientes o hemograma, para saber também se ele tem algum tipo de distúrbio metabólico, a gente pede função renal, função hepática, colesterol, glicemia, porque os distúrbios metabólicos são totalmente associados com novas crises de gota. E no raio-x? Gente, na hora da crise de gota, se a gente pedir um raio-x, a gente vai ver nada. Por quê? Porque são gota aguda, geralmente, que vai chegar lá no seu pronto-socorro, no seu plantão. Vai ter um edema de partes moles, tá? Quando o paciente tem crises repetidas de gota, a gente já vai começar a ver o quê? A gente já vai começar, além de ver um edema de partes moles, a deposição do ácido úrico com algumas erosões. Mas isso é mais o quê? Uma erosão. Isso é mais na gota crônica, que a gente começa a visualizar. Então, o principal
principal tratamento da gota? Mudar o estilo de vida do paciente. Então, como que a gente vai tratar? Então, o englobamento do tratamento são 3 etapas. Primeiro, aliviar a dor da crise aguda, porque a dor é insuportável. Prevenir o quê? Posteriores crises, porque se eu tiver crises repetidas, eu vou ter uma gota que vai virar crônica. E reduzir os níveis de ácido úrico, para prevenir o quê? Formação de tofos, 9 episódios de gota, deposição de cristais no tecido. Então, na gota, na crise aguda, o paciente chegou, a gente tem que eliminar a dor e a inflamação desse paciente. E o que eu vou dar? Quais são as medicações que eu posso dar na crise de gota, lá no pronto-socorro? Eu vou dar anti-inflamatório, se o paciente não tiver nenhum tipo de contraindicação. Eu vou dar colchicina, se o paciente não tiver nenhum tipo de contraindicação. Tanto o anti-inflamatório quanto a colchicina, eu sempre tenho que tomar cuidado com a função renal do paciente. Se o paciente não tem nenhum tipo de contraindicação, o clearance dele é bom, então eu vou dar anti-inflamatório e colchicina. Poxa, mas o paciente, ele tem um clearance renal menor que 10. Nem vou pensar da anti-inflamatória, e muito menos colchicina, tá? Meu paciente tem uma alteração renal e não tá virando uma insuficiência renal crônica. Não dá, gente. Se vocês não sabem, assim, como tá a função renal do paciente, se ele já tem um histórico, é melhor vocês não dar. Só que quem são os pacientes que vão ter gota aguda que vai chegar para vocês? Eles geralmente já sabem o que eles têm, tá? E geralmente, eles não têm ainda déficit renal. Então, primeira coisa que a gente faz é anti-inflamatório e colchicina. Glicocorticoide eu vou usar quem? Naqueles pacientes que têm contraindicação de usar anti-inflamatório e colchicina. Que são nos pacientes que têm algum tipo de alterações renais. Então, a gente lança a mão do glicocorticoide. Então, os anti-inflamatórios, ele é considerado primeira linha no tratamento da crise aguda. Os anti-inflamatórios, eles têm que ser iniciados na dose máxima, que é recomendado, 2 a 3 dias, e a gente começa a reduzir gradativamente em 2 semanas. Então, o paciente chegou com crise anti-inflamatório, tá bom? A gente tem que evitar o uso em pacientes que têm úlcera péptica, ou disfunção hepática, ou renal, ou uso de coagulante. Então, esses critérios são que a gente não usa, que são as contraindicações para o paciente que não usa anti-inflamatório. Se ele não tiver contraindicação, a gente vai usar. A colchicina. Então, é a segunda linha de tratamento. Qual é o guideline do EULAR, que é o Colégio Europeu? A dose recomendada de colchicina é de meio 3 vezes ao dia, então de 8 em 8 horas. Se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular menor que 10, a gente não usa a colchicina. Agora, se a taxa de filtração glomerular do paciente for menor que 50, a gente reduz pela metade a dose da colchicina, tá bom? A resposta clínica favorável à colchicina não tem que ser considerada patognomônica. O que é isso? Antigamente, os médicos antigos, eles falavam assim para o paciente, está com crise de gota, você vai tomar colchicina até te dar diarreia. A hora que te dá diarreia, você para e melhorar a sua crise de gota, você pode parar o tratamento. Não existe isso, tá, gente? Essa resposta clínica, o paciente falar para você, nossa, eu melhorei, não é patognomônico. Tá bom? Não é patognomônico da gota. Falar, poxa, a gota sumiu. Não é, tá? Então, eu quero que vocês saibam. O paciente chegou no pronto-socorro com uma crise de gota. Não tem nenhum tipo de contraindicação. Qual medicação vocês vão dar? Anti-inflamatório, tá bom? E vão dar colchicina de 3 vezes ao dia, que é de 8 em 8 horas. E depois vocês vão reduzindo gradativamente. Os corticoides vão ser utilizados nos pacientes que não podem fazer o uso de anti-inflamatório ou colchicina. Eles podem ser administrados via orais, endovenosos, intramuscular ou intraarticular, lá no local, no local onde está sendo acometido a junta. A prednisona, a gente começa com 40 miligramas de 2 a 3 dias. Depois, gente, a gente sempre reduz corticoide de maneira gradativa, para evitar o efeito rebote. A colchicina. Esse tratamento que eu falei para vocês é um tratamento na crise aguda. O paciente saiu da crise aguda. Como eu vou conduzir? Para o tratamento profilático, que é o tratamento que eu vou manter para ele evitar novas crises de gota. Então, a colchicina, que eu usava ele 3 vezes ao dia, eu vou começar a reduzir a dose dela.
Então, ela vai passar de 0,5 miligrama 2 vezes ao dia. E a colchicina, sabe-se que reduz a frequência de novos episódios de gota aguda. Então, sempre tem que ser iniciada durante o episódio agudo de gota, a colchicina. Um dos principais efeitos colaterais é o aumento de CPK. Então, na gota aguda, o paciente chegou, eu vou dar colchicina 3 vezes por dia, eu vou começar a reduzir. Então, o paciente saiu do período da crise, eu vou tirar ainda mais o anti-inflamatório e eu vou começar a diminuir o quê? Vou começar a diminuir a colchicina. Então, vai demorar um pouco para tirar a colchicina total. Eu vou diminuindo também gradativamente. Por quê? Eu tenho que colocar um medicamento para manutenção. Então, a gente já viu que o paciente saiu da gota, tá no período intercrítico, tá sem gota ativa, é nesse momento que eu vou colocar os hipouricemiantes que eu falei para vocês. Então, são agentes redutores do nível de ácido úrico, que no caso é o allopurinol. Então, a gente tem que aguardar a resolução completa do episódio agudo. Então, o allopurinol, a gente não entra na gota aguda. A gente espera o episódio agudo e a gente entra com o allopurinol. E sempre qual é a meta? Um ácido úrico menor que 6. Então, os agentes de terapia de manutenção, a gente tem os agentes uricosúricos, que são aqueles que vão diminuir o ácido úrico, porque eles vão aumentar a excreção, né? E a gente tem os inibidores de assíntese, que são aqueles que inibem a formação do ácido úrico. Então, os dois com qual motivo? Diminuir o ácido úrico. Um, aumentando a excreção do ácido úrico via renal, e outro, bloqueando a formação de ácido úrico pela inibição da enzima xantina oxidase. Então, o allopurinol, que é o Ziloric, ele inibe essa enzima xantina. Inibindo essa enzima, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade de formação de ácido úrico. Então, a maioria dos pacientes, eles têm um bom controle com 300 miligramas por dia. A gente ajusta a quantidade de allopurinol conforme a resposta do paciente, conforme o paciente vai respondendo. Uma outra medicação, que é o febuxostat, que é o Uloric, não tem muito no Brasil a excreção dele é hepática, tá? Ele inibe também, ele é um inibidor análogo não purino da enzima xantina oxidase. Se ele vai inibir a xantina oxidase, ele vai inibir a formação de ácido úrico, diminuindo também ácido úrico. E os agentes uricosúrios que a gente usa no Brasil, que a gente mais usa é o benzobromarona, que é a narcaricina, também conhecido como narcaricina. Dose de 50 a 200 miligramas por dia. Não pode ser usados em pacientes que possuem nefrolitíase e têm comprometimento da função renal. Então, esses pacientes são contraindicados. Outras drogas com efeitos uricosúrios é o losartana, o fenofibrato e nifedipina. Nossa, doutora, mas é esse remédio que eu vou usar para o paciente na manutenção? Não, gente. Isso daqui é associação. Por exemplo, um paciente tem gota e ele é hipertenso, que é muito comum no nosso dia a dia. Ele já está usando, ele usa outro tipo de antihipertensivo e tem gota, então beneficia o quê? Usar um losartana, tá? Eles têm efeito o quê? Uricosúrico, de ter eliminação de ácido úrico pela